Então, assim, nesse sentido, eu achei importante a gente começar a trazer essa reflexão e trabalhar um pouquinho hoje essa questão antes da gente continuar e pegar o próprio Tales, Anaximandro e Anaxímenes. Até porque, como a gente tem visto nas últimas aulas, falar de física pré-socrática, de certa forma, é voltar à questão básica entre mito versus filosofia, ou ainda, propriamente dito, entre mito e razão. Salve, bom dia. Sejam bem-vindos. Então eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha no que nós vimos nessas últimas aulas, inclusive as meninas já podem se organizando, para a gente tentar tirar qualquer dúvida sobre o esquema relacionado aos marcadores cognitivos, epistemológicos e cosmológicos. E eu descobri uma falha quanto a você. Que você me pediu uma coisa e eu não fiz na última aula. Eu me esqueci, revendo o vídeo, que eu ainda não botei na internet porque demora um tempo. Fica quase um dia para carregar no YouTube, tá? Mas os vídeos já estão prontos, eu quero ver se eu faço isso a partir de hoje. Foi isso a minha falha? Não, a falha foi minha em relação a você. Você havia pedido para eu falar um pouquinho sobre cosmogonia. Isso, teogônico. E eu não falei disso. Cosmológico. A diferenciação da definição. Teogônico, não é isso? Isso. E cosmológico. E cosmológico. Inclusive, a primeira e a última palavras são palavras que caem em vestibular. No caso de vocês aí que vão estar trabalhando, ou quem vier fazer daqui para frente algum concurso de vestibular, são palavras-chave de conteúdo inicial de filosofia. Bom, teo quer dizer Deus, né? Gonos, criação, origem. Então, teogonia é a origem divina do cosmos. Embora a palavra cosmos não apareça na palavra teogonia, subentende-se uma vez, principalmente na cultura grega, em que os deuses são forças naturais. Então, como a própria obra aqui do Hesíodo, que a gente vai dar uma guaribada hoje. Teogonia é a origem dos deuses. E aí, de acordo com a nossa leitura das últimas aulas, no sentido dos marcadores cognitivos, epistemológicos e tem mais um também que agora me fugiu, os gregos, quando falavam de deuses, falavam necessariamente de física e de origem do mundo. Por isso, quando a gente fala em termos de teogonia, é a origem divina do cosmos, ou dos deuses, no sentido literal. A cosmogonia, e aí entra o sentido imediato que a gente deu aqui, vem da palavra cosmo, que quer dizer harmonia, em grego, e gono, criação. Então, cosmogonia é a origem do cosmos. Vou botar em grego aqui, transliterado, tá? A palavra cosmos, é importante que a gente nunca tire isso da cabeça, porque isso estará diretamente relacionado aos marcadores cognitivos que serão desenvolvidos e aplicados na origem do pensamento racional, que é o quê? O da sofrosine, da justa medida, nada em excesso. Cosmos significa harmonia. Harmonia não é uma totalidade absoluta de uma única coisa, mas sim a harmonia entre os opostos, a equidade, a justa medida, o equilíbrio. Por isso, uma harmonia musical, por exemplo, é feita de tons, semitons, que muitas vezes contrastam para montar um conjunto. Então, lembrando que nós estamos falando de um povo que não é mecanicista, que não conhecia a ciência experimental, que nem conhecia a razão,
Quando a gente fala em cosmogonia, é a origem do cosmos enquanto harmonia orgânica. Então, o ser humano, como a gente viu nos marcadores cognitivos, ele não é a coroa da criação. Ele é parte integrante e a sua alma, através da metempsicose, processa um movimento cósmico nas diversas manifestações particulares, sejam nos reinos mineral, vegetal, animal, dentro do animal, o hominal, e, sobretudo, a questão dos deuses e da alma humana enquanto um processo misto entre um mundo que é o mundo das sensações e um mundo que, por trás desse mundo das sensações, seria um mundo real e verdadeiro. Mundo esse que seria o mundo dos deuses. No caso da tradição que a gente verificou, o Hades, local para onde todas as almas antes vivas, vinculadas ao seu corpo, seja lá qual for a forma, estariam a maior parte do tempo, de acordo com as tradições religiosas. E aí, finalmente... Tem o mundo real e o mundo místico. Não digo nem místico, porque místico já é uma leitura, vamos dizer assim, historiográfica, que diferencia o divino do natural. Por isso, muitos autores alegam que, por exemplo, o mito, ele se refere ao sobrenatural, aquilo que está acima do tradicional e cientificamente considerado mundo, digamos assim, físico, material e sem intervenção de deuses, sem intervenção de seres que fogem às relações físicas da natureza. Para o grego, não existe distinção. Os deuses são simultaneamente seres, não vou dizer imaterial, mas vamos dizer incorpóreos, mas ao mesmo tempo eles têm manifestações fortes em todas as dimensões da natureza. A gente já falou aqui, Zeus é representado pela águia, pelo carvalho, pelo boi, Poseidon pelo cavalo, pelo mar, o sol é o sol propriamente dito, mas também se manifesta de diversas outras formas, inclusive pela habilidade humana da adivinhação. Apolo, o deus que consegue perceber o futuro, ele é filho de Hélios, o deus Sol. Então o Sol não é uma coisa natural que está ali no cosmos. Ele é a manifestação, digamos assim, é a manifestação corpórea, uma das manifestações corpóreas de um Deus. A Lua não é a Lua, astro, do cosmos. Ela é a manifestação corpórea no cosmos da deusa Selene. Então é importante que a gente veja isso. Então, quando a gente diz cosmológico, a mesma análise, cosmo, só que aqui entra o fator da linguagem que será utilizada para interpretar estes dados. E isso é muito significativo para a gente, que é o quê? Logos quer dizer razão, que é a nova linguagem que será desenvolvida com o pensamento filosófico. Por isso que eu estou falando aqui que nós hoje faremos um reinício, de certa forma, através da oposição entre mito e razão. Tá? Então, cosmológico é a origem, ou a explicação de origem, vamos botar assim, explicação da origem do cosmos racionalmente. Ou seja, com a linguagem e os critérios racionais. Isso significa o quê, gente? Isso é muito importante para a gente definir. Quando a gente fala em razão, a gente fala em modo discursivo, em prosa
que é esta que nós utilizamos na nossa comunicação tradicional, contemporânea. Né? Nós não falamos cantando e dançando, como os poetas, fazendo rimas. Né? Rarissimamente você vê isso. Hoje em dia a gente vê no Nordeste o repentista, né? Que às vezes, em momentos especiais, executa os seus poemas. Então, quando a gente fala em razão, a gente fala em prosa. Além disso, a gente fala em quê? Numa estrutura explicativa que pressupõe o quê? Uma demonstração. Só que uma demonstração o quê? Uma demonstração que seja plausível. O que significa isso? Uma demonstração que aquele que escuta possa considerar a sua viabilidade de ser verdadeira. Em última instância, isso vai significar o quê? Que a razão, ela é necessariamente dedutivista, na sua forma de construir o conhecimento, e além de ser dedutivista, ela parte de conjecturas e refutações. Bom, palavras novas que a gente não costuma ouvir muito por aí. Para começar, todo mundo sabe o que é a dedução? Às vezes a gente sabe, mas não sabe explicar, né? Fala que sabe, né? Deduzir. Imaginar, pensar. Bom, a imaginação é uma capacidade mental superior do ser humano, que é o quê? A construção de imagens mentais que antecipem a necessidade de se fazer algo, ok? A dedução, ela é uma das formas de se gerar conhecimento racional, em que, diante de um determinado fenômeno, que ou é inexplicável ou é inédito, a pessoa tenta desenvolver uma proposta de explicação. Ao propor essa proposta, ou melhor, ao fazer essa proposta de explicação dedutiva, ela não está necessariamente partindo de dados que o fenômeno sensorialmente lhe proporciona. Ela não necessariamente observa e sente e testa os fenômenos. O fenômeno, ela apenas observa e, ao relacionar com tudo que ela conhece, descobre que é algo novo, e ao descobrir que é algo novo, ela propõe uma tentativa de explicação. Verdadeira ou falsa? Como é que a dedução verifica se a coisa é verdadeira? Aí sim, a partir do momento de uma hipótese explicativa, a pessoa chega perto do fenômeno e começa a tentar avaliar em que medida a sua hipótese explicativa dá conta de resolver o que está acontecendo ali ao vivo e a cores. Isso é a dedução. O outro método, só para a gente deixar demarcado, aí é que está. A dedução, ela vai sendo modificada a partir da primeira proposta, na medida em que você, ao observar e testar essa dedução no fenômeno, o fenômeno vai se mostrando condizente ou não com a sua tentativa de explicação. Então a dedução, ela vai sendo lapidada até se chegar a algo que seja mais perto ao que o fenômeno se comporta. Só que esse procedimento, ele parte de uma coisa que a ciência normalmente não dá como algo válido, que é o quê? Uma conjectura, que não tem nada a ver com a experiência. Você não quantificou a experiência, você não observou, sei lá, 3 anos,
o comportamento daquele fenômeno, você joga uma tentativa de explicação. Ó, isso aqui acontece assim, provavelmente por causa disso, disso, disso. Então você tem uma teoria 1 que vai para o teste. Se condizer a teoria com o teste, beleza, a teoria é verdadeira. Então esse conhecimento foi deduzido como veraz, até que o fenômeno prove que existe inconsistência dessa teoria 1. E com base nesse contraste entre o fenômeno e a sua tentativa de explicar este fenômeno, aparece o quê? A teoria 2, que normalmente parte desta teoria 1, que pode ser total ou parcialmente confirmada, ou simplesmente anulada, sendo necessário a apresentação de uma teoria totalmente original. A ciência diz de pé junto que faz normalmente o contrário do método dedutivo. É importante a gente fazer um espaço para comentar isso, porque às vezes a gente age como se soubesse o que é indução e o que é dedução. E isso é importante para que a gente compreenda o que está em jogo no processo de criação da filosofia. Então, o contrário do método dedutivo é o método indutivo, né? Vou botar aqui só para ilustrar. Oi? Seria errado, então, dizer que o cientista usa o método dedutivo? Não, para o Popper, principalmente não. Porque para o Popper existe uma falsa propaganda que alega que a ciência só é ciência se age predominantemente, se não totalmente, sob o aspecto indutivo. Por quê? Preste atenção. No método indutivo, ó, lembra do Piaget? No método indutivo, você parte do fenômeno, da observação e da experimentação do fenômeno para construir uma teoria explicativa desse fenômeno. Então você tem que necessariamente, de acordo com o método científico, ter o fenômeno em vista, criar testes para captar o que este fenômeno é, como ele se comporta, e com base nas observações sequenciais e repetitivas dessas regularidades, você estabelece então uma teoria. Perceberam a direção do movimento investigativo? Na dedução, você tem um fenômeno que você percebe que é novo, que você não sabe e não percebe nenhum outro tipo de explicação que dê conta daquele fenômeno, e antes de fazer qualquer teste, antes de você quantificar qualquer tipo de procedimento relativo àquele fenômeno, você propõe uma teoria. E aí sim, com base nessa teoria, você vai fazer os testes e verificar se essa teoria é verdadeira ou falsa, se ela precisa ser modificada ou não. Na indução, o processo é o contrário. Você se deparou com o fenômeno, viu que ele é novo, você começa então a construir experimentos e tentativas de identificar quais são as qualidades, a natureza e o comportamento mais ou menos regular daquele fenômeno, para, com base nessa experiência, construir teorias de explicação, e que essas teorias tendem, quanto mais o seu conhecimento sobre aquele fenômeno vai sendo acumulado, elas tendem a ser cada vez mais generalistas. Por quê? Você quer, com base no fenômeno e na quantificação das experiências deste fenômeno, identificar as regularidades e, com base nessas regularidades, construir uma lei universal que se aplique a todos os fenômenos iguais àquele que você está estudando. É por isso que a gente diz que quando um objeto é largado, a lei da gravidade puxa o objeto tanto quanto o objeto puxa o planeta. Isso é uma generalização deste fenômeno, que é a queda dos corpos, por exemplo. Então, a ciência diz que é indutivista. Porém, o Popper, que é um crítico do método tradicional de se fazer ciência, ele demonstra em várias das suas obras que
que a maioria das teorias científicas nasce de deduções. E a indução entra como método de confirmação das teorias a partir do momento em que, ao iniciar o processo de análise, se a teoria é ou não verdadeira... Depois se analisa e comprova. Exatamente. Então ele diz que predominantemente, já vou te dar a palavra, Mateus, predominantemente o cientista usa um método dedutivo. Diz ele. Tá? Fala, Mateus. Professor, o método de investigação científica antigo, antes do Popper criticar, era o kantiano? Não. O kantiano, ele parte de pressupostos que Popper, inclusive, vai estar vinculado ao movimento kantiano, tá? Através do chamado racionalismo crítico, que a gente vai falar um pouquinho melhor daqui a pouco. Mas Kant ele já é uma tentativa de reação aos filósofos empiristas ingleses. Que é o caso de Bacon, por exemplo. Na verdade, especificamente ou melhor, não vou lembrar o nome do homem agora, peraí. Precisamente, é o homem que provou que a lei de causa e efeito não é uma necessidade lógica. David Hume. Especificamente, Kant está dialogando com David Hume. Então, a teoria kantiana é uma reação e uma tentativa de adequação, de se salvar o conhecimento lógico, racional, racionalista e crítico, diante dos dados da empiria na construção, dos dados da experiência na construção de um conhecimento científico. Nós poderíamos dizer que, na verdade, e o Popper trabalha bastante com essa questão, nós poderíamos dizer que o conhecimento científico normal, digamos assim, pelo menos o que se acha que é praticado nos campos da ciência, em todos os campos da ciência, ele tem uma origem que vem da criação da lógica aristotélica, que será uma modificação da maneira tradicional que nós estudaremos daqui a pouco, dos gregos, dos primeiros filósofos verem a realidade. Por isso que a gente está estudando os marcadores cognitivos gregos. Esse método aristotélico, ele estará dizendo o quê? Que o conhecimento, ele não só é atingível pelo ser humano, racionalmente, como ele é demonstrável. E por ser demonstrável, de maneira plausível, ele pode e deve ser um conhecimento verdadeiro. Antes de Aristóteles propor isso, no século 3, 4 a.C., todos os pensadores anteriores a ele, inclusive Platão, Sócrates, eles acreditarão que o conhecimento verdadeiro é inacessível ao ser humano. Que o conhecimento verdadeiro, mesmo que a gente esteja falando dele e nele, nós não temos dados suficientes para afirmar que é um conhecimento verdadeiro. Porque só os deuses, aqueles que vivem no mundo, atrás do mundo das aparências, é que têm acesso imediato e objetivo a esse conhecimento. Isso é Gorgias, né? Gorgias também, todos eles. Até Aristóteles, o grego comum vai acreditar que existe uma realidade por trás da realidade. No mundo cristão hoje a gente diria que seria o mundo dos céus ou o mundo do inferno, né? Enfim, a espiritualidade fora da nossa matéria aqui. É o caso que foi modificado para o nosso ditado, né? Que a verdade não, o destino a Deus pertence. Seria uma adaptação, uma evolução, digamos. Ou uma simplificação no sentido de que ao ser humano é impossível ter o controle, mesmo usando a ciência, o controle total e absoluto do que é a verdade e, sobretudo, o que é a verdade da realidade. Porque uma coisa é o que a gente percebe, outra coisa é o que existe e provoca a nossa percepção.
né? Então, para os teístas, aqueles que acreditam na intervenção de um deus ou de vários deuses, né? A realidade que nós vivemos aqui é uma realidade aparente, é um mundo de fantasias. Os indianos, inclusive, falam que é o mundo de Maya, né? O mundo das ilusões, feitas pelos medos e anseios da mente humana, e que a morte do nosso corpo nos leva à realidade verdadeira, que está por trás das aparências. Todos os gregos acreditam desse jeito, exceto a partir de Aristóteles. E com base nos trabalhos de Aristóteles, Francis Bacon, que vai ser, por assim dizer, o maior divulgador das ideias do futuro método científico. Eu não estou lembrado muito bem qual é o século, não, mas eu acho que é o século XIV, 1300, século XV, 1400 e pouco, não tenho certeza agora. Mas Francis Bacon vai ser o maior divulgador de que Aristóteles, com base na sua demonstração de um conhecimento verdadeiro, deve ser seguido em sua lógica para se gerar um conhecimento não só racional, por ser demonstrável e plausível, mas com base nas experiências, se torne um conhecimento verdadeiro por ser demonstrável, plausível e fruto da experiência. Isso vai caracterizar o chamado método científico. Professor Bacon é no final do 16. Não é o Francis. Não, então eu estou falando do Roger Bacon, Do Roger. que é o anterior a ele. Então deve ser o século XV, com certeza. Eu acho que era avô dele. Eu não tenho muita certeza, mas ele era por uma aí. família de cientistas. Mais político do que cientista. É por isso que Ele eles Francis, eram... do Gregor. Então, eles são mais divulgadores de uma futura mudança de conhecimento científico do que efetivamente um conhecimento científico processual. Você nunca vai ver nem o Roger, nem o Francis fazendo experimentos, mas eles vão divulgar que a experiência é fundamental, aliada ao método racional e crítico para se chegar a um conhecimento verdadeiro. Então, a ciência tradicional hoje, ela se vangloria de gerar a maior parte das teorias e hipóteses de explicação do mundo através do método indutivo. Enquanto Popper critica isso, demonstrando e provando que a maioria das investigações científicas tem a sua origem no método dedutivo. Para os cientistas que se dizem indutivos ou indutivistas, ser dedutivo é como se fosse antinatural. Lembra do Piaget? Piaget diz que a criança, quando nasce, ela só tem aquela fase sensório-motora. A inteligência dela são as sensações. Todas as sensações é concreta e profundamente a sua inteligência. E que depois, com o passar do tempo, vai se desenvolvendo, se decalcando essa inteligência, por assim dizer, mas sempre se remetendo à experiência sensorial, ela vai se decalcando da experiência sensorial para desenvolver no estágio final a fase operacional formal, ou seja, a construção de esquemas, de ideias, para que faça com que ela não dependa exclusivamente das sensações para gerar conhecimento e se desenvolver intelectivamente, né? É por isso que nas salas de aula a gente sempre prioriza exemplos concretos, que sejam do dia a dia, que sejam quase tocáveis, cheiráveis, enfim, que seja do cotidiano dos alunos, para depois partir aos poucos para uma ideia mais abstrata. A ciência acredita que a maior parte desse conhecimento, e isto é uma demonstração do processo indutivista do ser humano, que para ele seria o método natural. Popper diz que, na verdade, a coisa funciona ao contrário. Predominantemente ao contrário. E que o método indutivo é importante justamente por quê? Porque é o método de validação da proposta inicial com base na experiência. Né? Qual é a vantagem e desvantagem? Concorda comigo que se a sua percepção hoje for A
e esta percepção A gerar uma teoria AB que dê conta parcial da explicação desse fenômeno, você concorda comigo que você está limitado à teoria AB para dar conta do fenômeno A? E que a menos que a teoria AB pare de funcionar, você não vai nem se dar ao trabalho de descobrir se existe uma teoria ABC? Então, ele diz, Popper, diz que o método dedutivo, ele amplia a capacidade da ciência e da filosofia de perceberem coisas que normalmente, através do método indutivo, que vai degrauzinho por degrauzinho, se a coisa funciona assim, será que funciona de tal forma? Vamos testar. Funciona. Bom, mas se funciona dessa forma, será que não pode funcionar assim, assim, assado? Vamos testar. Não funciona. Quando você pega o método inverso, você abre a possibilidade de ver outras particularidades que o método indutivo, justamente por ser um processo crescente do concreto para o abstrato, não proporciona ao pesquisador. Enquanto o método dedutivo, você joga a sua teoria, tudo aí pode acontecer. Então você pode, com mais facilidade metodológica, admitir que determinada coisa que você não estava vendo antes possa estar presente ali naquele fenômeno. Então as teorias dedutivistas, embora partam muitas vezes de suposições falsas, que realmente não vão ser comprovadas pelo experimento, elas permitem que você de repente perceba coisas que você normalmente, pelo método indutivo, já começa a brincadeira limitado ao que você está vendo e sentindo. Então, dá para dizer, por exemplo, Charles Darwin era dedutivista? Sim, porque será que ele conseguiu, na sua viagem ao redor do mundo, ver todos os tipos de esqueletos de animais que existiram na face do planeta? Claro que não. Mas ele viu uma parte deles e supôs, puxa, como a mão do homem é parecida com a asa do morcego. Que interessante, como é que essa mariposa, que era assim antes das fábricas, agora com as fábricas ela tomou tal coloração. Ele pegou um fenômeno e deduziu. Tem uma conexão nisso daí. E aí começou a tentar elaborar dedutivamente, porque ele não fez experimento. Não fez experimento. Até por carência de tecnologia para fazer e de acesso. Porque hoje em dia você descobre uma ossada lá na Índia, o cara tira a foto ou escaneia, bota na internet e você tem acesso àquela ossada que não é o seu lugar, você não tem dinheiro para ir na Índia ver a ossada, sentir, cheirar, passar ali, você não tem como ir para a Índia. Mas hoje você coleta dados em âmbito mundial que você não tem. O Darwin não tinha isso. Gente, na época do Darwin, para vir uma carta da Europa, demorava 30 dias se o navio não afundasse no meio do caminho. Está entendendo a questão? Então, diz o Popper que a maioria das criações filosóficas, sobretudo as filosóficas, e as científicas, que os cientistas não gostam de admitir, é de cunho dedutivista. Predominantemente dedutivista. Poucas são as teorias que efetivamente vêm da indução. Piaget mesmo, quando ele supõe que o homem parte do concreto para o abstrato, ele observou os filhos dele no laboratório lá de... Como é que era o nome da cidade mesmo? Viena, não? Ele estava na Áustria, não. Piaget estava na Suíça. Eu não lembro onde que era o laboratório dele, de psicologia. Mas ele observou os próprios filhos. E ele deduziu que todo ser humano agiria como os filhos dele. Cadê a experiência? Cadê os milhões de crianças que ele analisou ao longo da vida para poder chegar na teoria dele? Ele deduziu. É provável que todo bicho homem se comporte dessa maneira. Virou teoria, está aí. A maior parte das escolas que se dizem construtivistas. É meio complicado esses métodos aí, né? Eu estou tentando definir assim. Suponhamos que tem um pesquisador.
ele já tem uma ideia em relação àquele assunto. Certo. Só que daí ele quer aprofundar cientificamente aquilo. Uhum. Eu vou pesquisar, eu vou tentar defender a minha ideia. E a partir dos estudos daí eu vou vendo que aquela ideia bate com a minha. Uhum. Eu vou comprovar que a minha ideia é verdadeira através daquela outra tese. Uhum. Eu parto daí, da minha ideia, e tento chegar ao final dessa pesquisa, a comprovação da minha ideia. Seria qual método daí? Eu estaria utilizando o método dedutivista ou o indutivo? Indutivo. A partir do momento que você já parte de uma ideia pré-concebida, já é uma teoria que você dá como aceita, como válida, para ser um início de caminhada. Então você vai tentar provar, ou seja, demonstrar que a sua teoria é plausível, é sustentável, racionalmente. Fazendo comparações Com outras ou criando uma nova. E essa criação dessa teoria nova, a favor ou contra o que você partiu da sua teoria inicial, ela pode ser construída de maneira indutiva ou dedutiva. O Popper diz que a maioria de nós partimos de explicações que nós não temos motivos, inclusive, para fundamentar que tem vinculação. E que a experiência virá corroborar ou não, dizer se é plausível ou não, verificável ou não. Então, o que acontece? A gente tem que ter primeiro em mente que tudo o que a gente acredita e deixa de acreditar são teorias. Se você partir do princípio que nosso sistema nervoso central trabalha na velocidade de 400 bits de informação, 400 bilhões de bits de informação por segundo, e que a consciência trabalha com até 2.000 bits de informação por segundo, isso diz para a gente que as nossas sensações efetivamente nos enganam a respeito da realidade. E que a nossa vida é mais inconsciente, com um tal, como é que é? 999 bilhões, 998 milhões, 998 mil bits de informação são mais inconscientes do que conscientes. O que, a princípio, prova a teoria do Popper e dos pré-socráticos antigos que diziam que sobre a realidade nós só temos opiniões. Tipo, como é que você explica pé de mesa? A metáfora pé de mesa. É uma teoria de que um objeto que tem uma aparência assemelhada a uma perna humana tenha em sua base um pé. Isso é uma teoria. Prova. Então Popper diz o seguinte: nós fazemos leituras da realidade. E as formas da gente fazer leituras da realidade, leituras essas linguísticas, são duas: de maneira indutiva ou dedutiva. Mas todas elas são opiniões. Aonde o método científico busca estabelecer uma regra, uma lei que possa ser aplicada em todos os universos possíveis, em todos os tempos da história, até que uma nova leitura ou um novo fenômeno prove o contrário. Por isso que a ciência é progressiva. Então, querido, na verdade, a ciência, ela não constrói conhecimento verdadeiro para o Popper. Ela constrói opiniões que são válidas até que hajam avanços ou novos fenômenos que demonstrem que aquela ideia, que antes era o máximo, se tornou, se não falsa, provisoriamente não utilizável. Porque quantas e quantas teorias deixam de ser verdadeiras e depois de um certo tempo, com outros fenômenos, elas são resgatadas e adaptadas a novas explicações. Piaget também explica isso. O que é a montagem do esquema? Não é uma projeção mental que vai sendo aperfeiçoada ao longo das experiências do ser humano e que vai sendo adaptado, transformado, modelado constantemente
na relação com o outro e com a natureza? A ciência faz da mesma forma. Se é verdade que a gente tem tão pequena percepção sobre a realidade, como que a gente pode dizer que existe a verdade com V maiúsculo? É tudo provisório, é tudo circunstancial. Então, até prova em contrário, é uma lei científica. Mas bastou-se fazer uma nova descoberta e o processo vai. E como que esse processo é feito? Ou pela indução ou pela dedução. O Popper defende que a maioria dessas leituras são dedutivistas, que a gente supõe que a natureza se comporta dessa forma. Tá? Então, voltando aqui ao conteúdo. A gente estava verificando o quê? Que os pré-socráticos, eles vão fazer uma adequação da maneira mitológica de explicar o cosmos e a realidade, criando uma nova linguagem. Nós vimos que a razão, ela vem em prosa estrutura explicativa que pressupõe demonstração plausível, que ela é dedutivista, conjectural e de refutação. E o mito? Como é que é o mito? Aí dentro dessa perspectiva que nós estamos abordando os antigos, tá? E não na visão tradicional, a gente vai fazer uma crítica sobre isso. Primeiro, o mito é inverso. Por quê? Porque ele é poético. Ele vem da cultura que ficou 300 anos vinculada às práticas mentais da oralidade. Então, é um verso, é uma palavra eficiente. Eu esqueci de um detalhe aqui que eu vou voltar para explicar daqui a pouco, tá? Vou botar aqui, tá, gente? Ó. Além disso, é uma palavra representação. Enquanto o mito é uma palavra eficiente, como é que é o termo? Palavra eficiente, sacralizada. Sacra. O mito, além disso, digamos assim, é maleável. Discursivamente. Por quê? Por causa da ausência de demonstração. Outro detalhe, né? Também importante, desse quadro comparativo, para a gente entender o que está em jogo na proposta do Tales. A razão, ela é escrita, enquanto o mito é oral. Né? Deixa eu ver se eu estou esquecendo alguma coisa. Verso, palavra, eficiente, maleável, ausência de demonstração, oral. Também o mito é dedutivo. Obviamente conjectural. E não refutável. Exatamente. E justamente por que não será? Porque a verdade sempre responde. Porque é a própria realidade. Copiem que a gente vai explicar isso melhor. Os dois métodos. Professor, é por comodismo ou por falta de teoria? É limitação midiática. É a mídia que vai condicionar isso. Mas vamos trabalhar junto para a gente conseguir caminhar no grupo. Isso aqui é fundamental para a gente entender tanto essas divisões que caem em concurso, como eu falei, como para a gente entrar no universo que o Tales vai estar trabalhando para construir o pensamento racional e filosófico, que será o pano de fundo da ciência, né? Da ciência contemporânea. Então eu estou falando para vocês que para a gente fazer esse mergulho no universo do Tales de Mileto, a gente, além dos marcadores cognitivos, epistemológicos e cosmológicos, nós temos que entender o que estava em jogo com a criação do Tales,
que é a criação do método racional de se fazer a interpretação dessa forma de origem do mundo, ou da harmonia do que existe. Então nós vimos que existia a forma teogônica, que no caso aqui nós veremos em breve, será sacralizada, será instituída e organizada pelo poeta Hesíodo, que é a teogonia, ou seja, a origem divina do cosmos. Dentro da visão da nossa abordagem, nós estamos defendendo a teoria de que a teogonia, ou seja, a origem do cosmos, a origem dos deuses enquanto cosmos, eles são, na verdade, uma visão mitológica da física. Então, se isso for verdadeiro, Hesíodo foi o primeiro filósofo? Não, mas o primeiro físico, na linguagem mitológica. Já vamos fundamentar isso. A cosmogonia são as histórias de explicação da origem do cosmos, já não focada na intervenção dos deuses. E a cosmologia será a explicação da origem do cosmos com base no discurso racional. Percebam que há uma transição. Uma tentativa parte do cosmos como manifestação dos deuses. O cosmos são os deuses. Terra não é o chão que a gente pisa, é a deusa Gaia. O ar que a gente respira não é um elemento químico, mas é o deus Aer. A luminosidade que a gente vê não é efeito químico e fisiológico da nossa retina, mas é o deus Éter. Ok? Do teogônico parte para o cosmogônico, aonde as tradições poéticas e Hesíodo, embora use o termo teogonia, ele está fazendo na nossa proposta de explicação uma protofísica, uma física inicial, baseado em outras cosmogonias. Ele estabelece então um discurso pré-racional de como os deuses, elementos do cosmos, estabelecem a origem desse próprio cosmos. E finalmente, com a criação de Tales de Mileto, que a gente vai observar essa transição, a explicação na linguagem racional de como essa explicação cosmogônica irá se estabelecer como plausível. Fala, Matheus. Professor, você disse que, segundo Popper, a maioria das teorias atuais são dedutivistas, não indutivistas. Mas não na sua origem. É isso. Ah, na sua origem. Na sua origem. Porque o Hesíodo já cria teorias que são reutilizadas na física atualmente. Sim, e é por isso que ele, Popper, recomenda... até hoje é base da física. A física clássica a gente estuda. Exatamente, e é por isso que o Popper recomenda que para a filosofia e a ciência se libertarem e serem mais criativas, mais pulsantes e mais interessantes, que elas se libertem do método, da exclusividade do método indutivo e assumam, como os antigos faziam, assumam o método dedutivo, partindo daquele pressuposto que todo conhecimento não passa de uma leitura circunstancial dessa realidade. Partem do zero, eles fazem observações e a partir das mesmas que eles criam as teorias. Não criam pré-teorias para... É isso que está em jogo. É isso que está em jogo e que para o Popper foi a ruptura que Aristóteles iniciou na criatividade e na limitação da ciência contemporânea para a ciência e filosofia que era produzida antes de Aristóteles. Eu não consigo enxergar Aristóteles nesse meio. A gente vai chegar lá, vamos com calma, um passinho de cada vez. Então vamos lá, isso tudo, gente, vai delimitar para a gente um discurso básico, que é o grande discurso da filosofia que é cobrado dos alunos e dos professores em concursos. Qual é a diferença entre mito e filosofia? Ou entre mito e razão? Bom, a gente tem que entender o que é o mito. A gente não vai se dedicar a isso aqui, mas
nós tentamos elencar aqui. Primeiro, com base em tudo que a gente viu, o mito, eles eram histórias de explicação do cosmos baseado não em algo sobrenatural, mas em algo supernatural, que é o quê? A manifestação do cosmos como deuses. Com base nisso, uma vez que os gregos passaram 300 anos sem escrita, todas as tradições religiosas, no sentido grego do termo, foram preservadas de maneira poética pela oralidade, sendo transmitida por canto e dança, da boca ao ouvido, de pessoas especiais que eram treinadas desde pequenininho, que eram os poetas. Assim como os médicos, vão ser confrarias profissionais que criarão crianças nessa tecnologia oral de transmissão e criação poética, do que virão, enquanto mito, não mais como a gente vê tradicionalmente aí, como uma história sobrenatural, fantástica, mentirosa. Essas explicações que eu acabei de falar, todas elas muito vinculadas ao preconceito religioso contemporâneo, né? O mito vai ser, na verdade, o que a gente chama de modo discursivo. Ou seja, uma tecnologia de comunicação social. O mito não vai ser historinha para boi dormir, não vai ser uma fábula. Até porque, dentro dessa ótica do que nós estamos vendo agora, Hesíodo, por exemplo, aí no nosso texto, ele vai dizer que é a origem dos deuses. Se você considerar que deuses são elementos da natureza, é a origem do cosmos que ele está fazendo. Então, os mitos não são historinhas fantásticas e sobrenaturais, mas são historinhas supernaturais, naquela visão de natureza, de física, de físis e de cosmos, são histórias supernaturais da origem do mundo e das manifestações físicas desse mundo. Portanto, Hesíodo é o primeiro físico grego. Até aí, tudo bem, gente? Já falei, né? Vocês precisam concordar, de preferência discordando, a gente vai construindo um conhecimento mais interessante, tá? E por que isso vai acontecer, gente? Como a gente viu nas últimas aulas, porque a palavra dos poetas era uma manifestação desses mesmos deuses, que numa espécie de transe mediúnico, tomados pelas deusas musas, eles cantavam e dançavam uma palavra que não era questionável, como o Mateus mencionou agora, porque era uma palavra dos deuses. E por ser uma palavra dos deuses, é uma palavra eficiente, porque ela está encharcada, embebida de realidade. Não é uma palavra que está mostrando o que significa uma coisa, mas é uma palavra que na sua existência cria na cabeça das pessoas uma leitura de mundo tal que ela é eficiente, ou seja, ela é para resolver, não é para se discutir. Ela é a realidade em si própria. Tanto é que a palavra também é um Deus. Quando e por que essa ideia começou a mudar depois que a razão começou a, vamos assim, surgir depois que veio a polis, né? Século VIII. Sim, por que começou a mudar essa ideia, assim, tipo... Então, é entre o século VIII e o século VII que a escrita, pelos contatos internacionais que os gregos começaram a retomar, eles vão ter contato com o alfabeto fenício, com o código fenício, que é o alfabeto quem vai criar são os gregos, né? E vão adaptar as letras fenícias aos fonemas. Inclusive, eles vão criar as vogais pela primeira vez, que não eram representáveis por escrito nas línguas do Oriente Próximo nem do Egito. Os gregos vão adaptar esses símbolos fenícios e vão construir o alfabeto. E ao retomarem a prática cultural de registro escrito, vai demorar em torno de uns 150 anos para isso se popularizar
entre os cidadãos, porque a princípio a escrita é coisa de escravo, por ser coisa mecânica, tá? Não digna de nobres. Depois que isso começar a se instituir, é que a gente vai ver a ruptura e a transição desses processos de explicação de mundo. Porque as tecnologias mentais, para se tornar um conhecimento verdadeiro, são diferentes de uma tecnologia mental a partir da escrita. Porque quando você escreve, você cristaliza uma ideia. E ao cristalizar uma ideia, você a torna analisável. Pela oralidade, você tem que necessariamente decorar. É por isso que ela era cantada e dançada, porque o gestual, ou seja, a dança, junto com a métrica da palavra cantada, pela mente humana, é mais registrável, decora o Código Civil brasileiro. É uma forma de linguagem também. É por isso que a gente diz que o mito, tanto quanto o logos, serão modos discursivos. E isso é a evolução que o Tales vai implantar. E quem começou, na verdade, para mim, foi o Hesíodo. Usando a poesia. Você vai ver, por exemplo, o Heráclito, que é um pensador que a gente vai estudar mais para frente. O Heráclito usa a poesia para escrever filosofia. Tales não escreveu em poesia, mas existem vários outros filósofos, até bom, Platão. Platão ganhou concurso de poesia, gente. Platão era poeta da pesada. Ele se enquadra naquela situação de ser ensinado desde criança a fazer poesia? Oralmente. Porque era a educação básica. Homero, digamos assim, que seria o livro didático, só foi escrito pela primeira vez no século V a.C. E sob contrato de uma cidade que queria modificar os mitos tradicionais heróicos para condicionar cidadãos a viverem em paz sem guerra civil dentro da cidade. Então já foi a primeira adequação contratual de um mito oral tradicional para fins pedagógicos e políticos. Então, Platão, por exemplo, como qualquer nobre, Platão era nobre, né? Sócrates era povão, agora Platão era nobre. Ele foi criado para ser político na cidade, né? Como todos os jovens nobres de Atenas daquela época. Ele sabia de cor e salteado Homero. Olha o livrinho hoje em dia. A Odisseia, hoje em dia. Mas era de cor e salteado. E como é que eles faziam isso? Treinamento mnemônico. Mnemônico vem de Mnemosine, que é o quê? A deusa memória, esposa de Zeus. A capacidade superior da mente humana, chamada memória, não é a sua memória, é uma deusa que faz você lembrar de coisas que você nunca viu nem viveu. Homero não viveu na Guerra de Troia. Se a Guerra de Troia aconteceu, como os historiadores defendem aí, no século XI, XII a.C., Homero viveu no século IX, gente. E como quem conta um conto aumenta um ponto, ele vai ter traços na sua obra do mundo micênico, lá de 1100 a.C., e vai misturar coisas do mundo dele, pré-Políade, pré-construção das cidades. Então, por exemplo, no livro 1 da Ilíada de Homero, chega um momento lá, eu acho que é o Aquiles, um outro herói lá, vai dizer quem mandou navios e guerreiros para Troia. As cidades que Homero enuncia nesse livro da Ilíada não existiam na época micênica. Muitas delas eram já contemporâneas de Homero, o que prova que a palavra era eficiente porque ela construía a realidade. Gente, a história, enquanto ciência historiográfica, ela será criada por Heródoto neste mesmo modelo. E Popper defende que Heródoto copiou um outro filósofo pré-socrático chamado Xenófanes de Cólofon,
sobre o qual o próprio Popper também constrói a sua teoria. E Xenófanes dizia, olha gente, tudo que eu falei aqui, vocês não precisam... Ele era poeta, hein? Então ele tinha o estatuto de ser o porta-voz dos deuses. Xenófanes foi o primeiro poeta, filósofo, a dizer, olha, tudo que eu estou dizendo, vocês não precisam acreditar em mim, porque é a minha forma de ver. Porque o conhecimento verdadeiro, só os deuses sabem. Ele foi o primeiro cara que tomou esta postura filosófica, que hoje nós chamaríamos de cética, de dizer que, humildemente, o que ele falou como verdade só é uma opinião. Acredite quem quiser e quem não acreditar construa uma hipótese melhor, que vai ser a base do comportamento científico. Então é isso. É esse processo de transição que vai ser disparado pela tecnologia da escrita ao ser reincorporada no mundo grego. E o choque entre as tecnologias do oral diante do escrito. Uma coisa é te dizer aqui, ó, eu estou filmando. Então um dia alguém vai poder chegar, esse cara cometeu esses erros aqui. Não é bem assim que a banda toca. Outra coisa é eu dizer, você ir para a tua casa feliz e contente com o que você achou importante do que eu disse. Está entendendo? A famosa palavras vão pelo ar. Nossa sociedade hoje em dia é a sociedade da escrita. Com a escrita ou com a filmagem, por exemplo, você pode analisar um texto que foi cantado e dançado pela primeira vez no século VIII a.C. aí, Adriano. Você atravessa os séculos. E com base nessa cristalização gráfica, você pode fazer leituras e releituras, como eu disse aqui, dependendo do seu trato historiográfico, podem ser mais ou menos coerentes com o que o Hesíodo, lá no século VIII, em Ascra, viveu para poder cantar esse poema. E todas são válidas. Verdade? Ou verossimilhança? A aparência ou proximidade da verdade? Então, quando a gente fala em mito, a gente vê o quê? Um tipo de discurso, um modo de discurso que carece de demonstração para ser considerado verdadeiro. Primeiro, porque o poeta é porta-voz dos deuses. E segundo, a mensagem que ele traz, ele não viveu, ele não viu. E ele não verá. Porém, a deusa canta para ele. As deusas se incorporam nele e as deusas falam a mensagem dos deuses aos mortais. Então o que acontece? É inquestionável. Por quê? Como a gente estava vendo aqui, tal qual a razão, ela será uma conjectura, ou seja, uma hipótese dedutiva, conjectural, então é provisória, principalmente porque só quem ouviu vai saber, e acima de tudo, não é refutável porque é sagrada. Enquanto isso, no seu, digamos assim, no outro lado da moeda, o modo discursivo racional, ele necessariamente será em prosa, que é uma mídia diferente da métrica poética. A métrica poética você tem que combinar a sonoridade com a ideia que você quer transmitir. A prosa não. A prosa ela é discursiva. Você estabelece os pré-requisitos tecnológicos de mídia para você demonstrar o que você quer dizer. Então não adianta você dizer a sua opinião. O que a gente faz nas nossas provas muitas vezes? Explique e fundamente. Isso só é possível na prosa. No verso você pode explicar, mas demonstrar são outros 500. A razão, enquanto modo discursivo, ela vai ter essa estrutura de explicação que pressupõe demonstração plausível. Você imagine que na poesia, o próprio Hesíodo aí vai falar que o céu era uma divindade que fazia relações sexuais com a sua irmã Terra e gerava outras forças cósmicas. O dia, a noite, a treva absoluta, o Tártaro. E que em um dado momento um dos filhos dele irá amputar o saco escrotal dele e a partir daí o horizonte será criado. Porque céu e terra nunca mais se conjugam. Isso é uma explicação mítica
de um fenômeno natural. Professor, também como é interessante a gente analisar que a escrita foi um marco, claro, importantíssimo, né? Só que mesmo antes da escrita, esse modo de transmissão do conhecimento, né, através da prosa ali, né, através do modo discursivo, era transmitido de geração para geração, né? Exato. Pelo verso, no caso, né? Pelo verso. Quantos séculos, no caso, foi, né, transmitida essa forma daí de conhecimento? Você lembra lá do linear A, do linear B? Quando eles perderam isso, se desenvolveu essa tecnologia. E vocês querem saber o do pior? Olha que interessante. Deixa eu só completar isso aqui, ó. Como a gente já viu, a razão vai ser dedutivista, conjectural, mas vai admitir refutações. Porque como ela é cristalizável, como ela é gráfica, você pode ler depois, analisar e ter uma leitura diferente do que você teve naquele momento. A oralidade não, você decora ou você perde o que estava sendo passado. Então, a conjectura dedutivista racional, ela é refutável, ela é negável, ela pode ser criticada. A oralidade não dá. Ou você decora ou você critica. É muito difícil. Além disso, a palavra racional, ela será uma representação, porque ela será uma memória, por exemplo, eu estou falando aqui do que eu li, mas ela será uma memória, uma leitura de memória que eu fiz do que eu li. Então eu posso criticá-la porque na minha cabeça, em fração de segundos, ela está passando aqui, enquanto a gente dialoga, vocês me criticam e eu dou uma posição para vocês. Isso só é possível com um discurso racional escrito. Com a oralidade, quando muito eu estaria aqui em transe, tá? Só dançando e cantando, e vocês atentos a cada movimento e cada palavrinha minha. Porque perdeu, perdeu. Como é nas sabedorias orientais. O mestre falou, é silêncio absoluto, atenção total, porque perdeu, já era. Pode ser a decisão entre a vida e a sua morte, se você não pegou a mensagem total, né? E outra, como eu falei, a escrita. Isso aqui é outra coisa, né? A gente já tinha visto. Então, o que acontece? É nessa dinâmica que a gente vai ver um discurso de explicação de origem do mundo saindo da origem divina desse mundo, transitando para uma versão não tão religiosamente vinculada aos deuses, para então, devagar e com muita calma nessa hora, aos poucos, através do modo discursivo racional, ir elaborando novas e críticas conjecturas sobre a explicação de origem. Então, quando Tales de Mileto começar a filosofia como a gente vê que ele começa, ele não tira um coelho da cartola. Ele não tira a filosofia da manga da túnica dele. Existe já um pressuposto. E esse pressuposto é a teogonia de Hesíodo. Beleza, gente? Dá aquela respiradinha. Vamos dar um tempinho de uns 15 minutos? Ou 15 não, 20, pode ser? Eu não sei se a cantina está aberta. Se vocês quiserem dar uma voltinha, banheiro, água, tem com certeza, tá? No próximo retorno, se vocês não tiverem dúvidas, vamos dar uma lidinha só num trecho aqui da teogonia, para vocês sentirem como o poeta fazia esse processo, né? Ele é um poeta, literalmente, e depois vamos tentar fazer uma análise digamos assim, do conteúdo propriamente dito do poema do Hesíodo. Por quê? É com ele e sobre ele que Tales irá trabalhar e desenvolver a sua estrutura. Ok? Então vamos dar, a gente volta aqui então 10h30, tá bom? Beleza? A menos que vocês não queiram. Se vocês quiserem prorrogar, fica a critério, tá?